Um dos piores casos que você chegou a pegar aqui de cliente que tava realmente surrado. Cara, um dos piores casos. Olha, chefe, eu tinha na realidade, né, um aluno na hidroginástica. Eu devo ter tido outros casos, mas eu tenho um paciente atualmente e ele tem Parkinson, ele teve AVCs e tem Parkinson. AV6. Ele teve mais de um e teve Parkinson também. Tem, né? Porque é uma doença neurológica, neurodegenerativa e progressiva. E aí o que acontece? Quando você tem essa doença associada, esses distúrbios, os movimentos eles ficam muito comprometidos. E como ela é uma doença, como o Parkinson, por exemplo, é uma doença neurodegenerativa, a tendência é que os movimentos eles se tornem cada vez mais débeis. Então, eu já tenho esse paciente na hidroginástica e era muito difícil de mantê-lo em pé, porque os passos, para quem já presenciou, já sabe como é que é um paciente de Parkinson, eles andam muito com os passos muito curtinhos, porque existe muito um receio de cair, porque eles não têm equilíbrio, eles têm uma disfunção cerebelar e faz com que eles não tenham um equilíbrio adequado, e aí qualquer coisinha eles podem cair, e aí falta muita segurança neles, tá? E aí esse é um paciente muito complicado, porque tinha que manter ele em pé, e aí ele não conseguia se mexer direito, os movimentos eles não são coordenados, né? Teve uma outra paciente que eu atendi anteriormente na home care, que era uma paciente entubada, uma paciente ali de traqueostomia. Para quem não sabe, traqueostomia é um procedimento em que você tem ali a abertura da traqueia para a introdução do ventilador mecânico, né? Para que seja oferecido oxigênio, ar, para que o paciente ele consiga ventilar de forma satisfatória, porque ele por si só não consegue fazer isso, né? Então, sabe, na Covid a gente viu muito isso, pacientes quando a gente fala assim, o paciente foi entubado, quer dizer que ele provavelmente foi para uma traqueostomia, foi para algum outro procedimento que necessitou de uma ventilação mecânica para que ele pudesse respirar com a ajuda do ventilador mecânico. Sim. E foi uma paciente que eu atendi anteriormente, agora até uns meses, era bastante complicado, porque, enfim, né? São pacientes muito delicados, que exigem um cuidado, uma atenção especial, porque você tem que manusear o ventilador mecânico, então cada parâmetro tem que ser muito bem calculado, ajustado, para que você não tenha nenhum tipo de descompensação do quadro do paciente. Então é um paciente um pouquinho mais complicado de atender. Os dois foi o que você fala que foi mais. O primeiro, como é que foi, cara? Quando você pegou, ele tava muito judiado. Então, quando eu o peguei... E a melhora que teve? Então, assim, desde que eu o peguei, quando eu tive o primeiro contato com ele mal se aguentava em pé. Era uma coisa, assim, absurda. Ele depende, até hoje ele depende um pouco da filha dele para poder andar, para poder se locomover, né? E era bastante complicado. Quando ele entrava na piscina para poder se mexer, para poder fazer os movimentos, a gente percebia que os movimentos eles começavam a ter muito mais fluidez, principalmente com as técnicas que eu aplicava dentro da água. Os movimentos eles começavam a ter mais fluidez, eles começavam a ter mais maleabilidade, né? Porque a água ela ajuda você a evitar um pouco da ação da gravidade que pesa sobre o nosso corpo. E o empuxo da água faz com que essa ação da gravidade seja anulada. Por conta disso, os movimentos dos pacientes eles ficam bem mais fluidos, bem mais dinâmicos. E aí aquele paciente, quando ele entrava na piscina, entrava tudo travado. E aí eu ia mexendo com ele dentro da piscina, mexendo, soltando aqui os braços, as pernas, movimentando ele para um lado, para o outro, né? Fazendo um trabalho de membros inferiores, membros superiores de forma coordenada. E aí quando ele saía da piscina, ele parecia que ele tinha reaprendido a andar. É coisa de doido, né? Então, assim, em pacientes com de caráter neurológico, né, com distúrbios neurodegenerativos progressivos, é complicado porque, assim, infelizmente, como é neurodegenerativo, não existe cura, mas você pode retardar o processo, você pode conter o processo. E são pacientes que, por mais que eu, infelizmente, não possa curar, a fisioterapia em si não possa curar, a gente pode fazer um trabalho para tornar ele o mais funcional possível. E hoje ele está com uma funcionalidade maior, hoje ele está fazendo um trabalho, inclusive, de hidroterapia, né, com a doutora Carla Rocha, coordenadora de fisioterapia da Faculdade de Ilhéus, e, pô, ele tá progredindo bastante.